Já está. Ok. Boas tardes. Por favor. Bem-vindos à Unicef, Cooperativa Livre Estudantes do Porto. Estamos no 55º ano de atividade. Completámos 54 anos no domingo passado. Completámos 54 no ordinal, cardinal, e estamos no 55º, que é o ordinal. Desta confusão entre cardinais e ordinais, aquela a confusão toda do início do século XXI e dos ingleses que venderam os hotéis duas vezes para o ano 1 de janeiro de 2000 e depois 1 de janeiro de 2001, e é tão simples como isto. Completámos 54 anos no domingo, entramos de imediato no 55º ano de atividade. Estão aqui pessoas que nunca tinham estado cá. A Maria Cristina Osvaldo, que veio hoje pela primeira vez e já ficou seduzida para entrar para a associada. Quem não é associado ainda, estão abertas as inscrições. O número é que já vai em 7.560 e tal. Então, agradeço ao querido amigo Zeferino Coelho, que foi um dos fundadores da Unicef, em 1963, que é o editor da Caminho. Como eu disse ontem à noite, o único editor Nobel da língua portuguesa. É uma alegria recebê-lo cá. É uma alegria também receber o Ribeiro Cardoso, que também é associado. E o senhor juiz Conselheiro Artur Costa não é associado, mas o que também está disposto a ser. E hoje a apresentação é deste livro, segundo, que vão saber já que é um livro importantíssimo, há vários anos de estudo, que vem revelar muitas coisas que não conhecíamos e outras que têm dado a ser mal contadas durante 4 décadas. E do apresentador também temos cá um livro à venda, Camilo e Ana Augusta. Nem sabia que ainda havia por aí. Que já foi levado à cena, uma peça de teatro de duas figuras admiráveis do nosso país e do Porto em particular. Portanto, com certeza está disponível também para dedicatórias, sim, portanto, ao fim, se desejarem, façam favor. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Pedia o favor de confirmarem se os telemóveis estão em silêncio, que a tradição, a imagem da Unicef é que aqui, quando o convidado fala, estão todos em silêncio e não há barulho a interromper. Muito obrigado. Eu vou ter que desligar também. Exatamente, depois os convidados especiais também. E vou passar a palavra ao Zeferino Coelho, na qualidade de editor e de fundador da Unicef, já agora aqui neste espaço. Ontem a quantidade de livros vendidos foi exatamente a mesma coisa do dito da Casa das Coisas. É só para agradecer a vossa presença e agradecer ao Conselheiro Costa de estarmos a apresentar o livro, e agradecer ao Rui, que me apresenta. Eu sou editor, portanto eu venho aqui muitas vezes porque estão a saber lançar livros, e quando venho ao Porto, porque é que não iria à Unicef? Eu afinal tenho alguma coisa a ver com aquilo, sinto-me alguma obrigação em falar primeiro ao Rui. Queres fazer isto aí ou esta coisa não queres? E portanto assim faço. Também é evidentemente que isto faz reviver um espírito de época. Pá, e se a gente fizesse não sei o quê, não é? É assim, geralmente, se for ali à Léo, já não canto desta maneira, não é? Portanto, por isso há aqui ajudar a viver. Embora eu tivesse essa coisa do fundador, sim, é verdade, fui, não é? Só começar em 63, para aí. 63, e é o número 11, já vamos em 7.560. Era o número 11, porque eu, nessa altura, eu tinha 18 anos e ainda não era maior idade, não é? Já nessa altura era aos 21. E não podia fazer parte dos corpos direitos por causa disso. Mas, digamos, aqui mais importante que os fundadores não é os sobreviventes, que ele é a imagem. Porque porque naquela altura tudo foi uma brincadeira e uma coisa de distância, não sei o quê, a gente entretinha-se imenso a fazer isso. Agora, aguentar isto os 50 anos ou 60, não é? 54 anos, isso é que é óbvio, isso é que é. E ainda bem que ele mantém aqui isto aqui no Porto, não é? Que é um centro de agitação cultural, não é? E de debate,
que é muito importante manter, não é? A história é muito grata por isso. Bom, e estou grato primeiro ao autor, portanto, Ribeiro Cardoso, que eu publiquei já nos anos 2 livros, não é? Este é o 3º livro. Ele, desde que se reformou, começou a trabalhar e, portanto, porque além de mais os livros são grandes. Este livro tem 400 e tal páginas, né? Mas tem aqui um sobre o seu grande amigo dele, que é o João Jardim. A biografia de João Jardim não tem menos, é que não tem mais. E tu obrigaste-me a que eu cortasse mais de 100 páginas. Exatamente, não é? Bastante mais de 100 páginas. Obrigaste-me a cortar. E depois o outro livro interessantíssimo que eu vos recomendo verdadeiramente, que é O Fim do Império, Memória do Soldado Português, que é um livro autobiográfico sobre a sua experiência de militar de Abril em Moçambique. Ele estava lá quando se deu o 25 de Abril, estava lá quando se deu o 25 de Abril, e depois teve até um papel relevante em torno de uma questão que tem muita importância, que foi o chamado 7 de setembro, não é? Que tem muita importância em toda a história de Moçambique, da independência, não é? Foi quando se dá uma contra-revolução para pedir a independência, com a ocupação, fundamentalmente a ocupação do rádio de Moçambique, que era a grande emissora da colónia, e quando aquilo já estava, portanto, sob controle do movimento das Forças Armadas, e de que um dos representantes era o Ribeiro Cardoso. Eu estava na administração do Rádio Clube, mas nomeado pelos militares, né? Portanto, porque era militar e já lá estava. E é um livro muitíssimo interessante que conta essa experiência. Eu, de portugueses, não conheço mais nenhum relato assim autobiográfico deste acontecimento. Há algumas coisas de moçambicanos, de modo geral, de pessoas contra a independência, há algumas coisas contra a independência, contando esse episódio ao 7 de setembro, mas pronto, isto para falar, digamos que o Ribeiro Cardoso é um lugar cativo e eleitoral caminho, e cabe imenso gozo publicar este livros, porque acho que eles deviam sair cada vez mais. O livro está a ter uma repercussão para nós dois inesperada nos meios de comunicação, porque, digamos, ele é um pouco politicamente incorreto, não é? Mas ainda bem, espero que a nossa ideia, tanto dele como a minha, é que isto contribua para repor em cima da mesa alguns factos históricos que todos fazem por apagar, por esquecer, e é bom que eles estejam em cima, sobretudo porque não se repitam. Portanto, muito obrigado, um dia destes vamos cá outra vez. Para o ano. Sr. Presidente da Unicef, Sr. Dr. Zafirino Coelho, meu caro amigo Ribeiro Cardoso, minhas senhoras e meus senhores. Eu e o Ribeiro Cardoso somos ambos portuenses, eu do Grande Porto, nasci na Maia, mas não nos conhecemos cá. Eu frequentei, ainda agora há bocado estivemos a falar, eu frequentei o Liceu Dom Manuel II, hoje Escola Secundária Rodrigues de Freitas, e ele o Liceu Alexandre Herculano. Desculpe, eu também sou, não do Grande Porto, mas do Grandíssimo Porto, eu sou de Paredes, e os 10 anos mais importantes da minha vida passei aqui à volta. Primeira conclusão, o Porto é uma nação. Exatamente. Só nos viemos a conhecer em Coimbra, naqueles também tempos conturbados e, afinal, pronunciadores do 25 de Abril. Foi a crise de 69. Depois disso, continuámos amigos pela vida fora, uma amizade afável. Ele tornou-se amigo de outros amigos meus e isso contribuiu também para uma maior aproximação de nós ambos. O que é certo é que quando ele me fez o convite eu fiquei de veras surpreendido, porque em princípio não tinha nada que me recomendasse, nenhuma característica pessoal, particular que me recomendasse para fazer a apresentação do livro, e depois porque eu também quase que não participei nos factos que deram origem ao 25 de novembro, porque na altura fui mobilizado para Angola, em janeiro de 75 fui mobilizado para Angola.
Estive lá até às vésperas da independência. Depois de 25 de Abril? Sim, precisamente por causa da descolonização. Eu comecei por fazer o curso de atiradores, se me permitem esta pequena digressão, o curso de atiradores de infantaria em Mafra. Fui para o segundo ciclo, apanhei o 25 de Abril, precisamente quando estava no segundo ciclo, no início do segundo ciclo, e uns tempos depois, o novo comandante de Mafra, que era um capitão de Abril, chamou-me lá ao gabinete, a mim, ao José António Barreiros e a outro amigo, e disse: vocês foram para atiradores de infantaria por serem politicamente suspeitos, mas agora vão ser reclassificados para a vossa especialidade, que é licenciado em Direito. Ora, eu passei a fazer a especialidade de licenciado em Direito, já como aspirante na EPAM, onde conheci o célebre Queiroz de Azevedo, e então portanto, fiz essa especialidade e acabei por ser mobilizado para Angola exatamente por ter essa especialidade de licenciatura em Direito para a descolonização. Porque depois estive na chefia de Justiça a dar cabo daqueles processos que foram instaurados contra militares portugueses e outras coisas assim do estilo, precisamente para preparar a descolonização. Cheguei cá mesmo nas vésperas do 25 de novembro. Ainda me instalei na Messe de Oficiais em Lisboa e praticamente acabou aí a minha tropa, porque no dia 26 de novembro disseram que eu estava dispensado. Eu e acho que todos os oficiais milicianos da altura viemos-nos embora. Portanto, eu fiquei surpreendido com este convite, mas depois de ler o livro eu percebi a razão porque é que ele me convidou. É porque com este livro ele pretende fazer justiça e, portanto, achou por bem convidar um homem do direito e da justiça, e eu percebi. E, portanto, se me permitem, eu escrevi aqui um texto, não sei se vou amassar a assistência, mas espero que muitos têm escrito sobre o 25 de novembro de 75, esse acontecimento que marcou profundamente o curso do processo político iniciado com a Revolução do 25 de Abril. As visões que se fazem passar sobre esse acontecimento refletem, como é natural, as posições ideológicas, políticas e culturais dos seus autores. Uma dessas visões, correspondendo à versão dos vencedores do confronto político-militar em que se traduziu o 25 de novembro, tenta fazer carreira e impor-se como verdade oficial. É contra essa versão, apresentando os factos de forma parcelar e frequentemente deturpada, ao menos no que aos médias diz respeito, que Ribeiro Cardoso se posiciona, intentando dar uma outra visão apoiada em documentos e testemunhos da época, mais completa e mais aproximada da realidade, sem escamotear os seus pontos de vista, sempre, porém, ancorados em dados objetivos. É uma outra visão, preocupada com repor a verdade no seu lugar e fazer justiça a quem, tendo direito a ela, foi de um modo ou de outro injustiçado. A história não se faz só com a versão dos vencedores, mas também com a dos vencidos, pois a verdade não é unilateral, mas apresentando sempre mais do que um lado, pesa embora a luta que, também no fazer história, se trava para fazer triunfar um dado ponto de vista. Ribeiro Cardoso fez um esforço sério para restabelecer a verdade, extraindo dos arquivos, sobretudo dos jornais, documentos empoeirados que muita gente quereria manter nesse estado, e indo à procura de outros documentos, ouvindo pessoas que estiveram de ambos os lados da barricada, rastreando biografias de alguns protagonistas, compulsando processos instaurados na altura. Doravante ter-se-á de contar com este livro para se fazer a história desses acontecimentos escaldantes, não só no domínio específico da comunicação social, mas também de todo o envolvimento do 25 de novembro, pois, como veremos, o livro acaba por ser um repositório de tudo o que se passou no país nesse período conturbado da nossa vida coletiva. Os meios de comunicação social estatizados foram, no período que mediou entre o 25 de abril e o 25 de novembro, e principalmente a partir de 11 de março de 75,
objeto de uma luta encarniçada entre fações e forças políticas e partidárias. Não admira que assim fosse, pois os meios de comunicação social estatizados eram os principais órgãos de informação da altura, abarcando meios audiovisuais como a RTP, radiofónicos como a Emissora Nacional e o Rádio Clube Português, periódicos como o Diário de Notícias e o Século, a única agência de informações, a ANOP, Agência de Notícias de Portugal. Professor, não é isto, porque tenho uma rinite alérgica. Por isso, e por fazerem parte do setor público do Estado, o que, com a exceção da RTP, aconteceu no seguimento de 11 de março, os vários grupos e forças político-partidárias achavam-se com direito a eles, digladiando-se entre si para obterem o seu controle e, através dele, enquadrarem o movimento social e político. Os meios de comunicação social são um importante pilar de qualquer processo de transformação social e política, e este livro mostra-o bem de uma forma muito viva, movimentada e palpável. Logo a seguir ao 25 de novembro, as forças vencedoras impuseram a sua lei na comunicação social estatizada, nomeando novos conselhos de administração das empresas e novas direções e chefias de redação e, mais importante, correndo com jornalistas que lhes não eram ou eram suspeitos de lhes não serem afetos. Isto em nome do pluralismo da informação. Claro que não o podiam fazer sem um fundamento relevante do ponto de vista ético e legal e mesmo político. Havia que salvar as aparências. Recorreram, por isso, a processos disciplinares, nomeando instrutores e, desde logo, dispensando ou suspendendo, com ou sem proibição da entrada, ou mesmo despedindo sem mais aquelas, jornalistas que, de um momento para o outro, ficaram, nos casos mais graves, privados de emprego. Os processos disciplinares estenderam-se ao longo do tempo, por vezes longo demais. Não respeitaram a legalidade quanto a prazos. Incorreram em vários atropelos e deram origem a acusações vagas e fictícias ou mesmo ridículas, as quais foram deduzidas sem provas e muitas vezes sem as diligências necessárias e, pior do que isso, invertendo princípios processuais fundamentais. Na verdade, as acusações, na sua generalidade, não especificavam factos, imputando aos arguidos juízos de valor, conclusões, como a do recorrente conluio ou colaboração com os sediciosos. Atitudes em si não lesivas de qualquer valor relevante, mas pretensamente significativas de um comportamento censurável, tomadas de posição ideológicas e até filiações partidárias. São muitas as situações caricatas, as niquices e as ninharias que serviram de alimento a acusações feitas em processos disciplinares, movidos a jornalistas e outros trabalhadores. Uma afirmação do tipo, então o Presidente da República não se define? Uma atitude como a de transportar discos de música para o estúdio das emissões de rádio eram interpretadas como colaboração com os sediciosos. Uma condenação em 4 dias de multa, segundo o depoimento de um desses trabalhadores despedidos e, aliás, comprovado com documento transcrito no livro, por desobediência a um funcionário da Abegoria Municipal nos velhos tempos salazaristas, desobediência essa consistente na oposição do arguido a um ato de lançamento de um cão na via pública com laço de arame, serviu ao instrutor do processo disciplinar para colocar na acusação a seguinte nota agravante. Até porque o arguido nunca recebeu qualquer louvor por serviços prestados na emissora nacional e, pelo contrário, foi castigado com 4 dias de multa por desobediência às autoridades. Num dos casos, a comissão de inquérito nomeada a seguir aos acontecimentos do 25 de novembro elaborou o relatório final, onde concluía por existência de factos de responsabilidade coletiva, mas sem especificar ou individualizar as responsabilidades de cada um, deixando essa tarefa para a administração, e esta fê-lo, embora lamentando essa falha do instrutor, por o que determinou em despacho o regresso às funções de certos trabalhadores
e mandou instaurar processos disciplinares a outros, fazendo ela a destrinça com critério, que a Comissão não quis fazer. Quanto à participação dos visados por medidas de suspensão ou despedimento nos factos do 25 de novembro, será de referir que alguns estavam bem longe dos locais onde eles se desenrolaram e até do território nacional. Assim, um deles, pertencente à Comissão ad hoc nomeada a seguir ao 25 de abril para reestruturar a emissora nacional, encontrava-se em Moçambique desde outubro de 1974, requisitado para fazer igual trabalho nessa ex-colónia, e aí se manteve até 11 de novembro de 75. Disse no seu depoimento ao autor do livro que nem tempo teve de se aperceber da dimensão dos acontecimentos, o que é perfeitamente lógico, e que no dia 25 de novembro entrou na emissora que viu ocupada por militares, aí tendo permanecido até cerca da meia-noite, à altura em que pretendeu sair, mas os militares não o deixaram, pois havia recolher obrigatório. Foi um dos suspensos. O jornalista da Rádio Clube Português encontrava-se também em Moçambique, na altura dos acontecimentos, e um outro jornalista do Diário de Notícias estava em Madrid a cobrir jornalisticamente a morte de Franco desde o dia 21 de novembro, e no dia 25 partiu para Varsóvia numa outra missão. No mesmo Diário de Notícias foi suspenso um jornalista antes mesmo de lá ter dado entrada, pois trabalhava no jornal A Capital e só entraria no Diário de Notícias a convite do então diretor no dia 1 de dezembro seguinte. Quando pretendeu entrar, declararam-lhe que estava suspenso. Tudo isto inculca que havia listas pré-fabricadas de pessoas a suspender e despedir e que os motivos eram substancialmente de ordem política e ideológica. Isso mesmo, aliás, foi reconhecido preto no branco por um jornalista que alcançou projeção na emissora nacional e que teve grande preponderância primeiro nos saneamentos à direita e depois nos saneamentos à esquerda no pós-25 de novembro. Declarou ele ao autor do livro, numa entrevista desassombrada de parte a parte: "O que tenho a dizer é muito simples. O que se passou naquele dia não tem nada a ver com a legalidade, mas com política. E aqui há dois lados, um ganha e outro perde. Foi o que aconteceu." Coisa idêntica, segundo um comunicado de trabalhadores despedidos que vem transcrito no livro, terá sido afirmada pelo novo presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Publicidade, proprietária do Diário de Notícias, nomeada em 9 de 12 de 75, no primeiro encontro que teve com o Conselho Geral dos Trabalhadores. "Há quem fique pelo caminho", disse. "Na guerra não se tem piedade. O que importa são os objetivos a atingir." E já que falo no DN, talvez venha a talho de foice referir um dos casos mais falados deste período, o caso do saneamento dos 24, insistentemente atribuído a José Saramago, o escritor que era na altura diretor adjunto do mesmo jornal, despedido na sequência do 25 de novembro e por essa via encaminhado para a ocupação exclusiva como escritor e para o Prémio Nobel da Literatura. Ele, José Saramago, como nos recorda Ribeiro Cardoso num episódio do seu livro, haveria, anos mais tarde, precisamente depois de ter recebido o Prémio Nobel, de voltar a entrar pela porta grande do Diário de Notícias, onde foi recebido com todas as honras e com direito a retrato pendente de uma das paredes. Ribeiro Cardoso, na sua ânsia de fazer justiça e de repor a verdade no seu lugar, não se poupa a esforços, através da pesquisa de documentos da época e de entrevistas que faz a vários protagonistas dos acontecimentos, com depoimentos nem sempre coincidentes, para trazer a público o que realmente se passou na altura e assim remar contra a corrente que tem vindo a orientar-se num único sentido desde há 42 anos a esta parte. Talvez porque os processos instaurados, nos casos em que os houve, não tivessem outra real motivação, senão a de arranjar um subterfúgio para o despedimento de certos jornalistas, no fundo verdadeiros saneamentos, é que aqueles se revelaram frágeis, mal estruturados e destituídos de fundamentos relevantes, com acusações vagas, imprecisas e fictícias. A este propósito, serão de referir as posições de um ministro do Trabalho da altura, Marcelo Curto, do Partido Socialista,
e do Provedor de Justiça, José de Magalhães Godinho, depois primeiro Presidente do Tribunal Constitucional, ambos juristas de mérito e lídimos condutores da Justiça. Disse o primeiro em relação aos processos disciplinares da RTP que, e transcrevo, a RTP não poderia decidir qualquer tipo de sanção contra aqueles, os suspensos, pelos factos descritos, pois os mesmos tinham caráter político-militar e não laboral, não competindo à administração da RTP apurar responsabilidades nessa matéria. E ainda, que mesmo do ponto de vista criminal-militar não poderiam os trabalhadores ser responsabilizados justamente porque não seria humanamente razoável esperar dos trabalhadores da RTP outro comportamento quando as instalações estavam militarmente ocupadas. O segundo, tendo analisado os processos de 3 dos arguidos no âmbito de uma reclamação que lhe fora dirigida, veio a exarar em despacho datado de 30 de maio de 1977 que, e cito, os factos imputados não seriam suficientemente graves para provocar a ruptura do vínculo jurídico laboral, enumerando em vários itens as salientes irregularidades, a começar pelo caráter vago e indefinido das acusações constantes das notas de culpa que os processos patenteavam, recomendando ao Secretário de Estado da Comunicação Social a reabertura desses 3 processos e pedindo o envio dos restantes 20 para consulta e análise, caso o mesmo Secretário de Estado não optasse desde logo pela sua reabertura, à semelhança daqueles 3 que o provedor havia examinado. Um documento que é uma obra-prima do ponto de vista jurídico que o livro de Ribeiro Cardoso põe ao nosso alcance. Esta recomendação do provedor não obteve qualquer resposta, pelo que o mesmo teve de insistir e voltar a insistir por ofício e também por vários telefonemas, sempre sem sucesso, até que o mesmo se propôs dirigir-se pessoalmente à Secretaria de Estado. Mesmo assim, não obteve a resposta que desejava, pelo que tirou a conclusão que não podia deixar de ser tirada, que a Secretaria de Estado não lhe queria responder e preferia que o caso se arrastasse pelos tribunais, encerrando o processo da reclamação que tinha entre mãos e determinando que a estranha atuação da Secretaria de Estado, palavras dele, fosse assinalada no relatório anual do provedor a enviar à Assembleia da República. E, na verdade, o caso acabou por ser resolvido nos tribunais, primeiro por decisão do Tribunal de Trabalho, datada de 28 de julho de 1983, que deu razão em toda a linha aos trabalhadores despedidos, condenando a RTP a reintegrar os despedidos nos seus postos de trabalho, com a antiguidade, categoria e remuneração que naquela data teriam, se nunca tivessem sido despedidos, e ainda no pagamento das remunerações entretanto vencidas. Decisão esta que foi confirmada em recurso interposto pela RTP pelo Tribunal da Relação de Lisboa por acórdão de 20 de fevereiro de 1985 e ainda por acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de abril de 1986, pois a administração da RTP recorreu sempre até mais não poder, assim acumulando uma dívida por indemnizações de 120 mil contos, o que era obra naquela altura. Dívida para solver a qual a RTP não tinha o dinheiro suficiente e que, com arrastamentos e insistências do advogado, acabou por ser paga em prestações. Isto para além do dever de reintegração dos trabalhadores despedidos, o que não foi fácil, nem inteiramente satisfatório, quer dos trabalhadores, quer do ponto de vista do determinado pelas decisões judiciais. Este panorama que se deixa traçado para a RTP é um caso paradigmático, que foi repetido em outros casos em que os tribunais foram chamados a intervir, não tendo todos provavelmente seguido a mesma via, mas seguindo pela via administrativa até ao Supremo Tribunal Administrativo. Noutros casos que não no da RTP, apesar de terem reclamado pela sua aplicação, os trabalhadores despedidos acabaram por ser reintegrados por força da amnistia decretada pela Lei nº 7479 de 23 de novembro, que amnistiou as infrações criminais e disciplinares de natureza política, incluindo as sujeitas ao foro militar, cometidas depois do 25 de abril de 74,
nomeadamente as conexionadas com os atos insurrecionais de 11 de março e de 25 de novembro de 75, não podendo os factos amnistiados por esse diploma servir de fundamento à aplicação de qualquer sanção de natureza criminal, disciplinar e estatutária. Um caso houve ainda, Diário de Notícias, em que os trabalhadores despedidos foram reintegrados devido à prescrição de procedimento disciplinar, por demora na instrução, tendo, no entanto, a direção difundido um comunicado em que, a nova direção, em que, lamentando a prescrição e secundando o Conselho de Gerência na necessidade de se averiguar a responsabilidade por tal percalço, distinguiu os efeitos jurídicos daquele evento dos efeitos morais da reabilitação, afirmando que há situações adquiridas no plano dos factos que nunca o serão no plano moral. E esquecer o 25 de novembro não é a melhor forma de defender o 25 de abril. Todo este clima que caracterizou o 25 de novembro nos média, nos é patenteado no livro que, 43 anos depois dos acontecimentos, Ribeiro Cardoso, usufruindo do tempo de ócio que lhe proporciona a reforma, ócio evidentemente criador, que só esse deve ter o prestígio de uma ocupação sublime do tempo livre, houve por bem escrever, pondo finalmente à nossa disposição um conjunto de conhecimentos até aqui ignorados da maioria e que nos habilitarão doravante a ter uma outra luz sobre tais sucessos. Mas o livro de Ribeiro Cardoso vai mais além da perspectiva dos média. Ele dá-nos um panorama animado e colorido de todo esse período vivido por um país literalmente em convulsão, mas sem grande violência física, como ele escreve. Todo esse clima passava, obviamente, pela comunicação social, ela própria espelho do que ia sucedendo no país e campo específico de outras lutas, as que se desenrolavam no seu interior, acompanhando as divergências, contradições e antagonismos que o processo político ia segregando. Nesse particular, o relato feito por Ribeiro Cardoso do que se passou no jornal O Século tem a virtude de nos oferecer uma grande perspectiva desses tempos turbulentos, ou, para usar uma linguagem cinematográfica, de um grande travelling. Ribeiro Cardoso aí se detém em largo espraiamento e minúcia reconstituindo, diz ele, num magnífico relance de uma prosa escorreita. De todos os órgãos de comunicação social que existiam em Lisboa antes do 25 de abril de 74 e viveram por dentro de uma forma louca e arrebatadora o período de 19 meses que os levou até ao 25 de novembro de 75, o Século é, de longe, a meu ver, aquele onde mais apaixonada e turbulentamente se viveu o dia-a-dia da mais pacífica e transformadora revolução que se conhece. A revolução dos escravos, a revolução dos homens sem sono, a revolução do povo português, de repente imaginariamente fardado da cabeça aos pés, abraçando sofregamente a liberdade que muito tempo antes lhe tinha sido retirada. O grito e o rasgo de um povo amordaçado. E continua, o que ali na rua e no enorme edifício do jornal O Século se passou, desde o 25 de abril, é uma história de 1000 faces e de acesa luta política sob a forma de papel impresso. Com efeito, o jornal O Século constituiu uma espécie de microcosmo do processo revolucionário que foi em crescendo até ao 25 de novembro. A acesa disputa ideológica e as renhidas lutas político-partidárias foram transportadas para o interior do jornal, refletindo o que se passava dentro e fora das suas paredes. Todas as principais forças políticas que atuavam no exterior estiveram presentes nas suas páginas e nas suas pugnas internas. PCP, FUR, de um lado, PS, PPD, MRPP do outro. Ambos esses grupos disputavam o controle do jornal, hostilizando-se internamente e vazando para o exterior em comunicados, artigos e editoriais as suas tomadas de posição. Essas páginas são, por isso, um manancial rico para compreendermos o que se passou no país e na comunicação social e para percebermos a fulcral importância dos média na conquista do poder político. A luta pelo controle dos meios de comunicação social constituiu um passo decisivo para o assenhoreamento da condução do processo político e para o desfecho do 25 de novembro. Não foi por acaso que os meios de comunicação social
foram objeto de uma particular atenção das forças político-militares, conduzindo ao triunfo das forças que se impuseram naquela data. O século foi suspenso logo a seguir ao 25 de novembro e nomeada uma nova administração para a Sociedade Nacional de Tipografia, proprietária do jornal. Tempo depois, foram suspensos e impedidos de entrar nas instalações o que fora seu diretor Adelino Tavares da Silva, que já se tinha despedido e retirado para Angola, passando a trabalhar no Diário de Luanda, o chefe de redação, Joaquim Benite, que haveria de encontrar o seu caminho de glória no teatro, e mais 3 jornalistas, entre os quais o escritor Urbano Tavares Rodrigues. Eram todos eles ou conotados com uma das forças político-partidárias que se digladiavam no jornal, nomeadamente o PCP, revelando-se assim o caráter seletivo de tais despedimentos. Ribeiro Cardoso, na sua ânsia de nos dar um panorama completo da comunicação social e do clima que atravessava o país nesses tempos de brasa, como lhe chama, estende a sua análise por mais 2 órgãos de informação não estatizados, mas pertencentes a entidades privadas, o Jornal de República e a Rádio Renascença. O chamado caso República é devidamente explanado por Ribeiro Cardoso. Através da sua exposição sempre documentada, ficamos a ter uma ideia mais enquadrada da evolução desse caso. O República teve uma importância crucial no desenrolar dos acontecimentos e na viragem do processo político. Campo de batalha entre socialistas e outras forças político-partidárias, nomeadamente a UDP e o PRP, os primeiros sempre consideraram o jornal como uma espécie de bastião seu. A determinada altura, a Comissão Coordenadora de Trabalhadores, afeta àquelas forças de extrema-esquerda, decidiu suspender a administração, a direção do jornal e a chefia de redação. Foi o quanto bastou para que os socialistas extravasassem de indignação. O PS travou luta renhida. Os seus mais reputados dirigentes encabeçaram manifestações em frente do jornal, com palavras de ordem fundamentalmente dirigidas ao Partido Comunista e a Cunhal, sendo que, conforme nos reporta o autor do livro, sustentado em documentos e depoimentos e ainda numa tese académica de mestrado, o PCP não tinha nenhuma influência no jornal. Certo é que o PS internacionalizou o conflito, conseguindo atrair a solidariedade de partidos da mesma família política e de certos órgãos de comunicação social de outros países. Além disso, serviu-se desse facto para romper com o 4º governo provisório, chefiado por Vasco Gonçalves, do qual também vieram a sair logo de seguida os ministros do PPD. Mas outras consequências tiveram lugar. O COPCON, que tinha uma ligação aos mencionados partidos da extrema-esquerda que dominavam o jornal, rompeu com o Conselho da Revolução e o Grupo dos 9 saltou para a ribalta. Consequências, como se vê, de radical e decisiva importância, pois haveriam de conduzir à alteração completa do panorama político do país. Para completar o quadro, Ribeiro Cardoso passa em revista rápida o que aconteceu na Rádio Renascença, a rádio que difundira a senha de saída das tropas na noite do 25 de abril de 74, a senha para a libertação do país. Falo através de uma entrevista a um dos jornalistas, chefe dos serviços noticiosos da estação, que viveu por dentro os acontecimentos. Aqui, o que interessa salientar é a forma como o poder político da altura, governo de Pinheiro de Azevedo, resolveu o conflito entre a Comissão de Trabalhadores e a nova Comissão de Gerência, silenciando à bomba os emissores da buraca. Com este atentado à bomba, ficou completa a panóplia de recursos que foram usados para demonstrar a forma como a viragem de página na comunicação social e no país se consumou. Pela força, naturalmente. Uns saíram vencedores e outros ficaram vencidos. Como disse sem rebuço um dos vencedores entrevistados por Ribeiro Cardoso, e já referido, o que se passou naquele dia não tem nada a ver com legalidade, mas com política. E aqui há 2 lados, um ganha e o outro perde. Foi o que aconteceu. Esta parece-me que é a grande conclusão a tirar do livro de Ribeiro Cardoso. Uma conclusão, afinal, enunciada por um dos personagens do livro e protagonista real dos acontecimentos do lado dos vencedores. Vou terminar. Não gostaria de terminar as minhas considerações sem me referir a outros aspectos não despicientes que a obra agora apresentada patenteia. O livro de Ribeiro Cardoso
A par de um documento valioso sobre uma fatia da nossa história, o período mais agudo da crise que desembocou no 25 de novembro de 75, oferece outras vertentes muito curiosas e que transformam a sua leitura num objeto de prazer. Por exemplo, o seu aspecto memorialístico e autobiográfico. O autor sempre vai falando de si, do seu percurso profissional, das suas amizades, das pessoas com quem privou e se relacionou, dos ambientes e locais que frequentou. E as memórias surgem, quer relacionadas com vivências que teve, quer com determinados ambientes, o calor fervilhante das redações dos jornais, traços de fraternidade entre companheiros do mesmo ofício, estúrdias e boémias culturais por noites longas após o fecho dos jornais. São apontamentos fugidios, muito sóbrios, mas que dão vivacidade à escrita. Outro aspecto do livro que merece saliência são os numerosos esboços biográficos de tantas pessoas que por ele perpassam, umas conhecidas, outras anónimas, personagens do relato e dos acontecimentos, umas desaparecidas, outras ainda presentes. Tantas vezes me surpreendi com a revelação de aspectos ou percursos de vida de pessoas cujos nomes me eram familiares, mas totalmente desencarnados e descontextualizados, ou com a revelação de que tal ou tal pessoa do mundo das artes, do espetáculo ou das letras tinham, afinal, derivado para esses caminhos de êxito por terem sido marginalizadas na sequência do 25 de novembro. Tantas vezes me emocionei com histórias de vidas de pessoas inigualáveis, como por exemplo a de Ernesto Sampaio, um dos despedidos do Diário de Notícias, cujo nome eu conhecia vagamente do surrealismo e de ver assinalada uma ou outra obra sua, a história do seu amor louco, de ressonância bretoniana, pela atriz Fernanda Alves, companheira de toda a sua vida e cuja morte prematura o lançou num desespero mortal que o havia de liquidar. Apetece revisitar o pequeno trecho e o poema que Ribeiro Cardoso extraiu do livro Fernanda. Onde se poderá encontrá-lo? Esse livro, Fernanda, que Ernesto Sampaio escreveu e dedicou à mulher. Trecho e poema reproduzidos na página 237. Enfim, Ribeiro Cardoso conta-nos histórias de outras vidas, como a de Adelino Tavares da Silva e a de Carlos Coutinho, o Menezes, que de noite lançava bombas que causavam explosões sérias contra o regime salazarista e de manhã aparecia no jornal o DM como se nada fosse. Histórias que davam obras de ficção no estilo de Gabriel Garcia Marques, esse escritor de romances fantásticos que dizia ou que diz que a realidade é mais cheia de fantasia do que as suas histórias. Notáveis são ainda as entrevistas com que Ribeiro Cardoso documenta o seu livro, entrevistas conduzidas com habilidade e desassombro, principalmente quando se trata de pessoas desconfiadas dos propósitos do autor. Não podia deixar de referir textos e documentos que o livro contém e que são autênticas obras-primas de rigor jurídico, de ética e de polémica. Já mencionei o texto do Provedor de Justiça sobre os despedidos da RTP e menciono agora alguns mais. A carta que o escritor António Torrado, um dos despedidos da RTP, escreveu a Almeida Santos por ocasião das eleições legislativas de 1985, em que ele era o candidato número 1 da lista do PS por Lisboa. Uma carta repleta de humor corrosivo. O editorial de O Século, de 23 de outubro de 85, também em resposta a uma entrevista de Almeida Santos ao Diário Popular, publicada no dia anterior, uma peça notável de polémica política. Enfim, um livro multifacetado, este livro de Ribeiro Cardoso, escrito num português desenvolto e esporreiro. E é tudo. Eu devo, em primeiro lugar, dizer que me emocionei como ouvi falar do Ernesto Sampaio. Porque, como eu relato no livro, o Ernesto Sampaio, além de ser um dos maiores surrealistas portugueses, um homem de uma cultura absolutamente fora de série. Trabalhei com ele vários anos no Diário de Lisboa, num turno que nós, de 7 jornalistas do Diário de Lisboa, dos quais eu
Depois de uma grande discussão interna, o Diário de Lisboa saía à tarde e o jornal era praticamente feito só de manhã, e nós muitas vezes perdíamos os comboios, então criou-se um turno que funcionava das 6 da tarde até de madrugada, onde eu estava. E permitia deixar muitas coisas prontas, como aliás devia ter sido sempre assim, para que de manhã, quando chegasse o outro turno, já ter metade do jornal feito. O Ernesto Sampaio tratava só da questão do internacional. E todos os dias, ou melhor, todas as noites, por volta da 1 da manhã, meia-noite e meia, aparecia a Fernanda Alves. Tinha acabado de representar no Teatro Nacional, nos outros sítios. Ficávamos ali todos à conversa. E eu nem sonhava, nem me passava pela cabeça nem a ninguém o que era aquele casal. Era mais um casal, portanto, uma atriz, um jornalista, batia tudo certo, não tive-os. Só que um dia a Fernanda Alves veio numa digressão aqui para o Porto, estava a representar, já numa recordo a peça, aqui no Teatro São João. E quando acabou a peça e foi para o quarto, morreu sozinho. Isto parece-me ridículo, mas... Vocês não sabem o que é ver o que aconteceu ao Ernesto. Aquilo era... Isto é ridículo, mostro para aqui. Eles eram o perfeito 2 em 1. Aquilo, um sem o outro não eram nada. Era uma coisa extraordinária. E o Ernesto, a partir daí, desistiu. E foi no turno, não queria saber nada, até que morreu. Só teve tempo para escrever um livro. E isto também tem muito a ver, Lançafrio, desculpa, mas também muito com os editores, que é um livro absolutamente extraordinário, comovente. Fez uma edição e nunca mais conheceu o Júpiter. E é um livro de amor, mas não conheço outro. Queria fechar, nem pensava falar disto, mas obviamente, como também poderia falar são histórias que tenho aqui, falar do Adelino Tavares da Silva, que era um homem que escrevia maravilhosamente, e um boémio, um jogador de casino, um homem que escrevia como ninguém, mas que melhor que escrever eram as histórias que ele contava. Nunca se sabia onde é que acabava a realidade e começava a imaginação, mas aquilo eram coisas extraordinárias. Eu conheci muito bem e trabalhamos depois juntos num outro jornal que foi criado a seguir ao 25 de Abril, ao 25 de Novembro, precisamente por causa dos despedimentos todos que houve. Percebeu-se que ia haver aí uma mudança radical da informação e criou-se um jornal. E o que é que aconteceu? Este homem, todas as noites, nós tínhamos, todos os jornalistas têm, nomeadamente aqueles que ficam para o fecho, acabam o jornal, fecha-se o jornal e aquilo vai depois para a rotativa e a malta fica à espera que saia o jornal, às 2, às 3 da manhã, conforme. E a primeira coisa que a gente quer, antes de ir depois de um copo, é ler o jornal, ver se há gralhas, se não há, se está bem, se não está. Nós não conhecemos, um conhece a área política, outro conhece a área de trabalho, outro conhece a área de desporto, portanto vamos depois todos, ficam sempre 6 ou 7 gajos. E fazíamos noitadas extraordinárias, lideradas sempre por um homem chamado, isto não tem muito a ver com o que está lá escrito, mas isto agora para ver se descumprimos. O Urbano Tavares Rodrigues, que era o Urbano, não, o irmão dele, o Miguel Urbano Rodrigues, que era o diretor do diário, foi um homem que também fugiu, também esteve no Brasil há muito tempo, era um grande editorialista do Estado de São Paulo, era um homem que conhecia a política, a geografia, a história, como ninguém, como o Adelino ao lado.
meu livro estava assim. Eram noites absolutamente espetaculares. Isto é para chegar por causa do Adelino. Porque contava-se não, eu sei que é verdade, que ele um dia, muito antes do diário, disse à mulher à noite que ia opá, vou ali comprar um maço de cigarros. Acabaram-se já, era um fumador, estava sempre aqui. Foi e apareceu 6 anos mais tarde, sem nunca saber por onde é que ele andava. E apareceu, quando entrou, disse lá, pessoal, e a mulher perguntou-lhe, então, trouxeste os cigarros ou não? Portanto, isto é para se perceber um bocado o ar disto. Este homem era um homem absolutamente apaixonado por Angola, e depois, aliás disse que o desaparecimento dele foi que andou por Angola, ao lado do MPLA, e andar a pé com os soldados, e uma vez até chegou ao Congo, sem perceber como, sempre a pé, desde o Atlântico até entrar lá. Portanto, este homem trabalhava no Diário de Lisboa e vivia com a secretária do diretor do diário. Um dia chega a casa e fez o que sempre fez à noite, era uma altiva, começou a escrever na sua velha H. César, uma máquina que ele tinha, e a Amélia, que era assim que se chamava a mulher dele, disse, estou cansado, vou-me embora, vou-me deitar. E foi. E ela continuou. Amanhã a Amélia acorda e vai à sala, não vê barulho, estava o Adelino exatamente como ela tinha deixado, com uma diferença. Aqui a cabeça estava em cima do teclado. Ele morreu a escrever como assim. Como ele sempre gostava. E são coincidências fantásticas que eu posso relatar. Chegado aqui, então entro no livro. Porque este livro só é possível, tenho a consciência perfeita disso, para um jornalista. Para alguém que conhecesse a vida dos jornalistas, a vida dos jornais, a noite, a camaradagem, as patifarias. É outra face. Conhecemos os jornalistas atentos, aqueles que estão interessados. Não é preciso ser inteligente, não é preciso ser muito culto. É preciso ser apenas estar de olhos abertos e perceber, no contacto que temos com os políticos, como é que são os políticos. O que é que os move. O que é que os faz recuar ou não recuar. É todo este ambiente que eu também pretendo contribuir para a história do jornalismo, como um documento que pouca gente tanto se podiam fazer, mas não fazem ou porque não estão formados como eu, não têm tempo, ou quando estão formados, interessam-se por outras coisas. Portanto, este livro, do meu ponto de vista, e agradeço muito a este meu querido amigo por aquilo que ele disse, topou aqui uma série de coisas que são fantásticas. E, portanto, este é um testemunho que eu quis deixar porque estou cheio, absolutamente cheio, de ver a hipocrisia que todos nós vivemos. A mentira pegada que nós vivemos. Aquilo que nós julgamos que é verdade não é. E os meios de comunicação social são os grandes responsáveis. Ou melhor, os donos dos meios de comunicação social que chutam para fora, que o fizeram aqui há 20 anos, ainda eu estava no ativo. Quem tivesse mais de 50 anos era estupendamente pago para sair e entravam 4 jornalistas a ganhar menos do que esse único que ganhava. Porquê? Porque havia cursos de comunicação social a pôr cá fora todos os anos milhares com uma coisa que se chamava o curso de comunicação social e com diplomas. Estavam às portas da redação para trabalhar à borda se for preciso. Porque é o caminho mais rápido para o desemprego. E a comunicação social, digamos, desqualificou-se, do meu ponto de vista. E tudo isto, como eu agora tenho tempo para pensar, irrita-me, entristece-me, acho que isto é uma coisa tramada a ver com a generalidade das pessoas que estão enganadas. Vou terminar em termos desta volta, porque é assim, custa-me mesmo conversar com os meus amigos sobre o 25 de novembro, porque temos sempre opiniões diferentes, porque houve muitos 25 de novembro. Claro que eu podia fazer aqui a maldade ao Coronel David Martelo, querido amigo, que andou comigo no Liceu Sérgio Fulano, e que é um dos homens de Abril. Ativamente um homem de Abril. Atuou militarmente no 25 de Abril. Mas é um homem que é um estudioso, é um homem que tem escrito muitos livros de história relacionadas com o 25 de Abril ou não. É um tradutor de Maquiavel, pá. Portanto, é um homem culto, um militar
pouca gente conhece, infelizmente. É outra coisa que me aborrece muito. É que o conhecimento não é dado aos que têm valor. É dado aos que estão na moda. E o 25 de Abril ainda tem muita coisa a contar, mas o 25 de Novembro tem muito mais. Dito isto, eu preparei aqui um pequeno texto que em parte já li na quinta-feira em Lisboa, e agora acrescentei algumas coisas, que diz o seguinte: a questão da memória coletiva é para mim, e desde há muito, uma questão central, quase obsessiva. Por uma razão. Por aí passa a anestesia dos povos, construída civilizadamente ao pormenor por quem detém o poder. O poder político, o poder económico e o poder informativo. Com esta trilogia, tudo é possível. Num golpe de mágica, a mentira pode transformar-se em verdade. Como abundantemente acontece. Recentemente, na apresentação do livro Caderno de Memórias, do coronel Nuno Pinto Soares, um dos capitães mais puros e genuínos de Abril, ouvi Manuela Cruzeiro, respeitada estudiosa da Revolução dos Escravos, sublinhar que a memória não é um processo natural e muito menos pacífico. É, sim, uma batalha permanente entre os que não querem lembrar e os que não podem esquecer. Devo dizer que eu estou no grupo dos que não podem esquecer. Não consigo viver, não consigo esquecer. E várias coisas, não é só isto. Eu não posso esquecer uma indignidade. Eu não posso esquecer uma injustiça. E infelizmente a maior parte de nós passa ao lado das indignidades e das justiças como se isso não tivesse nada a ver com o governo. Não tocaram na minha filha, não tocaram na minha mulher, não tocaram na minha família. Errado. Errado. Errado e perigoso. Portanto, eu não estou no grupo dos que não podem esquecer, mas estou no pequeno grupo dos que querem lembrar. E por isso este livro. Aliás, é curioso que eu, quando estava um dia destes a fazer a barba e ouvir a Antena 1, vi Machado Vaz a dizer que uma árvore, entre outros motivos, por doença ou falta de água, vai mirrando, vai deixando de ser árvore para ser um mero tronco. Uma coisa já sem vida, mas que durante um certo tempo se mantém de pé até cair. Machado Vaz, na sequência, comparou esse fenómeno das árvores com os seres humanos, que são apanhados pelo Alzheimer. Ficam sem memória, deixam de conhecer o seu passado, deixam de saber quem são, vão mirrando e, apesar de ainda de pé, já não são a mesma coisa. Coisa completamente diferente. Ao ouvi-lo, disse para mim: esta metáfora é perfeita. É exatamente isso que acontece com as chamadas democracias. Nascem com vigor. Às vezes, nascem com revoluções. Fazem coisas justas, até pouco tempo antes impensáveis, impossíveis, mas depois as democracias vão adoecendo. Vão sendo corroídas por doenças várias, a que muitos chamam interesses e corrupção. Passam por uma fase de euforia e perdem a memória. Continuam a pensar que estão em democracias fantásticas, mas onde uns são mais iguais que outros, perante a indiferença de quase toda a gente, infelizmente, e graças ao Alzheimer, e sem perceberem bem como, zás, tornam-se outra coisa. Muitas vezes tornam-se em ditaduras, umas mais moles, outras mais duras, mas é isso que acontece exatamente com o Alzheimer, exatamente pela falta de memória, exatamente porque estão alegremente enganados. Dito isto, este livro nasceu na minha cabeça quando dei conta que em Portugal vivemos envoltos em Alzheimer. Meus caros, não tenham dúvidas, é isso que acontece. E pelas conversas que tenho, pelas coisas que vou vendo, quase ninguém tem memória, desconhecem o passado e estão longe de conhecer bem o presente. Vivi por dentro, como jornalista, o 25 de novembro de há 42 anos. Conheci N intervenientes, quer militares, quer civis.
política ou na vida militar. Aliás, é curioso ver como hoje tantos militares de Abril são esquecidos e até são vilipendiados. E foram eles, contudo, que nos deram a liberdade. Inclusivamente há aqueles que agora os atacam ou que os desconsideram, que é outra coisa que eu não suporto. Porque vivi antes de 25 de Abril e vivi depois de 25 de Abril. E estarei eternamente grato, independentemente dos erros que muitos militares da vida cometem, mas estarei inteiramente ao lado deles, porque foram eles que deram a liberdade que eu agora vivo com alegria. Portanto, o meu problema, dizia eu que vivi por dentro de 25 de novembro, mas o meu problema é que houve vários 25 de novembro. E nunca sei quando, sobre o tema, falo com amigos ou adversários, de qual 25 de novembro estamos a falar. É uma coisa curiosíssima, surrealista e perigosa. Em contrapartida, nos média, nos atuais média, há sempre, todos sabem, e então há especialistas que sabem mesmo tudo. E todos os anos repetem o mesmo, não procuram novas pistas, novos testemunhos. E com algumas exceções, que existem, mas são sempre pequenas. E aqui entra o Saramago. Outra das razões porque eu me atrevi a meter-me nisto, e achei que era meu dever, é que durante 40 anos ouvi dizer sempre que o Saramago despediu, ouvi, isto está escrito, aparecendo na rádio, foi dito sempre na televisão, que o Saramago despediu 24 trabalhadores, foram despedimentos políticos no verão quente. Ponto número 1, Saramago não era diretor e era diretor de juntas. Os trabalhadores foram despedidos porque escreveram, os trabalhadores foram despedidos, assinaram um documento contestando a política seguida no Diário de Notícias, e muito bem, tinham todo esse direito, só que cometeram um erro base, e para quem conhecer o jornalismo sabe que é assim mesmo. É que, primeiro, em vez de discutirem dentro, porque era uma minoria, entre 100 e tal jornalistas que havia no Diário de Notícias, 25 fazerem isso, ou 24, às vezes eram 36, depois vieram atrás, nunca deveriam ter discutido fora, deveriam ter discutido primeiro dentro, mas como sabiam à partida que perderiam, não o fizeram. E mandaram para a BBC e mandaram para o Expresso o texto que eles escreveram sem que os outros trabalhadores tivessem sabido. E quando isto chegou, quando sem terem coragem de entregarem as coisas, de discutir internamente as coisas, o Saramago pediu à Comissão de Trabalhadores, com o apoio da administração do jornal naquela altura, que se fizesse uma reunião geral de trabalhadores para analisar isto. E são os trabalhadores, numa reunião geral, que determinam a expulsão de 25 gajos. E gajos já não. Contudo, até hoje só se fala que é o Saramago que fez isto. Que é uma coisa extraordinária. Repetida até a exaustão esta mentira. Mas pronto, é disso, eu cito deste exemplo, é disso, é a repetição de versões que têm pouco a ver com a realidade. Portanto, termino dizendo só o seguinte. Porque os média não cavam história, raramente investigam o passado, nunca descobrem ou confessam os erros voluntários ou não, é que eu fui desenterrar a história, do meu ponto de vista até hoje muito mal contada, dos 152 injustiçados, dos médios estatizados. Mas, desde há muito, há numerosa documentação disponível. Eu, por exemplo, tive a possibilidade de avançar para isto, porque encontrei um advogado do Sindicato das Telecomunicações que teve a seu cargo cerca de 60 processos de despedimentos à Lagardère. Não respeitaram prazos legais, as acusações eram justamente de loucura total e políticas, por isso simplesmente. E, portanto, eu achei, repara, já lá vão 42 anos, ninguém se lembrou de ir ver o que é que se tinha passado com esta gente. E depois são 152, mas o importante é o que aconteceu a cada um. A desgraça em que viveram, como é que educavam os filhos, venderam as próprias casas. Alguns foram distribuir enciclopédias de porta em porta, outros foram para o estrangeiro. E isto não é contado, mas são pessoas que vivem ao nosso lado, são seres humanos como nós, e nós não nos incomodamos com estas injustiças, estas perfídias, deixamos andar. E, portanto, há muita documentação possível, por exemplo, as sentenças dos tribunais, mas tudo está enterrado. Portanto, estou-me a lembrar apenas de uma mulher que era
trabalhava na RTP, mas não era jornalista, e que foi despedida. E tinha o marido não, tinha-se separado, o marido estava em Moçambique e ela tinha a seu cargo 2 filhas. Enquanto foi recebendo algum dinheiro, ao fim de 10 meses, durante 10 meses estiveram a receber os salários, e depois foi despedida, sem justa causa, sem nada. E a senhora ficou com 2 filhas no seu encargo e não sabia como as educar. Passou a fazer, como é que se chama? Coisinhas com as mãos, Lavores. E? Lavores. Pronto, lavores. E ia vender uma mulher altamente qualificada na área já não sei qual era, na área técnica da RTP, andava na porta nas estações de metro a vender aquilo que ela fazia em casa. E assim é que conseguiu que as 2 filhas fossem educadas. Nunca ninguém em 40 anos foi ver qual era a vida desta mulher. E depois foi apanhada. E licenciou-se.